Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história? Vamos? É uma continuação da aula passada, tá bom? No capítulo anterior, você conheceu as diferentes formas de registros individuais, ou seja, os documentos oficiais que cada um de nós tem ao longo de nossas vidas. Você viu que esses documentos possuem diversas informações, como a data e o local do nosso nascimento. Descobrimos que esses documentos também são considerados fontes históricas, pois possuem informações pessoais e ajudam a entender como vivemos e os fatos que acontecem em nossas vidas. Porém, não só os documentos, como a carteira de identidade, são fontes históricas. Elas podem ser de diferentes tipos e formas, e todas elas, de alguma maneira, contribuem para entendermos como a humanidade se desenvolveu e como vivemos atualmente. A partir das fontes históricas, podemos conseguir várias informações do passado, que ajudam a descobrir a história, o tipo de alimentação das pessoas, como se vestiam, o que elas costumavam fazer em seu tempo livre e o que estudavam, por exemplo. Essas informações nos ajudam a conhecer nossos antepassados e compreender a nossa vida no presente, entender os motivos de alguns conflitos entre diferentes povos porque deixamos de fazer alguma ação. Como algumas práticas do passado fizeram a diferença em nossos costumes do presente? Durante o capítulo 4 e 5, vamos descobrir mais sobre as diferentes fontes históricas e a função delas na construção da história. Crianças, vocês podem ver, no encontro passado, vocês tiveram a identidade. Lá na identidade consta o quê? O seu nome, o dia que você nasceu, qual cidade você nasceu, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Não consta? Consta tudinho. Então, dali já é uma história. Se, por exemplo, às vezes, eu quero saber quem que é meu tataravô. Então, eu vou lá no nome do pai, nome da mãe, pegar o nome, o sobrenome e vou ir atrás. Vou começar a pesquisar aquele sobrenome para ver se encaixa com a minha família ou não, né? E daquela época, digamos, eu sou lá de 70, um exemplo. O que você fazia nos anos 70? Quais as roupas que o pessoal usava nos anos 70? O que mais que faziam? E pelo sobrenome, dá pra gente dizer se é de origem italiana, alemã, brasileira, japonesa, né? E dentro disso, vocês vão saber o tipo de alimento que eles costumam comer. Cada região tem o seu alimento. Então, da onde você veio, tem seu alimento. Por exemplo, a prof é lá do Rio Grande do Sul. Então, a prof traz junto com ela o chimarrão, né? Que é uma coisa minha. Então, é uma coisa típica da minha região. Por quê? Porque lá na minha identidade consta que eu sou do Rio Grande, natural do Rio Grande do Sul. E assim vai ser de vocês. Então, vamos lá. Analise e reflexão do texto. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que existe apenas um tipo de fonte histórica? Será que só tem um jeito de a gente ter uma fonte histórica? Será que é só a identidade? Não, tem a identidade. O que mais que tem? Tem a certidão de nascimento, tem a certidão de casamento, tem a carteirinha de vacinação. São vários registros. Então, vamos lá. Os documentos pessoais, como a carteira de identidade, é uma fonte histórica? Nossa carteira de identidade é uma fonte histórica? Sim ou não? A partir dos estudos das fontes históricas, podemos conseguir várias informações do passado. Cite 2 exemplos de informações que podemos conseguir ao analisar dados de fontes históricas. A cidade, o estado, né? A origem, da onde que eles vieram. E assim a gente vai indo. Agora, vamos lá? Vamos ler Consolidando o Conhecimento? Os documentos históricos também servem para conscientizar os homens
de sua função de agentes transformadores do mundo. Ao estudar esses documentos históricos, o homem se vê diante do que os outros foram e fizeram no passado, e isso nos ajuda a compreender o que somos e o que fazemos. Não temos o poder de voltar no tempo, por isso, por meio dos registros da história, podemos pesquisar e conhecer o passado. Por exemplo, o passado do homem. O homem antigamente, ele era rústico, ele não tinha estudo, não tinha nada. O homem de hoje tem estudo, tem conhecimento, tem tudo, verdade? As informações recolhidas nos documentos e nas fontes históricas não servirão ao presente se não forem questionadas e interpretadas. Ou seja, as fontes históricas, por si só, não são capazes de dizer exatamente o que aconteceu no passado. Elas ajudam os pesquisadores no presente a construir uma narrativa histórica sobre o passado. Então, ou seja, eles se baseiam pelos fatos acontecidos e narram no que eles se basearam, né? Aí eles vão narrando, porque não tem como você comprovar uma coisa lá do passado que você só tem no papel. E às vezes só está escrito ali e não tem mais nenhum outro papel que comprove o que ali está escrito. Então eles vão narrando, os historiadores narram o que eles vão encontrando. Assim, quando um historiador usa um texto antigo para entender como os gregos viviam há centenas de anos, ele precisa ler e interpretar o texto, assim como você faz com os textos na escola. Então, ou seja, tem que ler, reler várias vezes para que a gente entenda o texto, entenda o que está escrito. E os historiadores é da mesma forma. Às vezes eles leem 10, 15 vezes o mesmo texto para eles conseguirem entender o que se passou lá atrás para poder explicar para a gente aqui, né? Porém, o historiador também irá questionar, fazer perguntas como: será que tudo aconteceu assim? Como está escrito nesse antigo texto? Existem outras fontes que podem comprovar essa informação? Os historiadores somos que nem nós. Nós somos historiadores. E quando a gente lê um texto, lê uma história, a gente não quer saber, mas por quê? Mas por que aconteceu assim? Podia ter sido diferente? Né? Quando o historiador acredita que uma fonte não traz informações verdadeiras ou não possui todas as informações necessárias para o estudo de determinado período do passado, ele buscará essas informações em outras fontes que podem ajudá-los em sua pesquisa. As fontes históricas são importantes em nosso dia a dia, pois a partir delas podemos lembrar de fatos e acontecimentos que marcaram nossas vidas e as vidas dos nossos amigos e familiares. Aqui tem uma boa. O que marcaram as nossas vidas e a vida dos nossos familiares? Gente, é só a gente pegar os nossos pais e perguntar para eles quais eram as brincadeiras que eles brincavam quando eles eram crianças. Vocês vão perceber que são muito diferentes das brincadeiras de hoje. Algumas permanecem as mesmas, porém mudaram o nome. E outras, de repente, vocês não vão nem conhecer que tipo de brincadeira que é, né? Com nomes diferentes ou que vocês não conheçam. Brincadeiras que os pais de vocês brincavam quando eles eram crianças, hoje dificilmente alguém brinque ainda, né? Ou seus avós, perguntar para eles o que eles faziam na infância deles, e daí vocês se perguntarem, nossa, como que eles brincavam desse jeito? Hoje é tudo computadorizado, é brinquedos eletrônicos, são jogos, são bonecas eletrônicas que falam, várias outras opções, que naquele tempo, dos nossos pais, nossos avós, não tinham, não existia, né? Então, uma boa dica para vocês perguntarem aí na casinha de vocês. Agora aqui, análise e reflexão de texto. Leia a situação descrita abaixo e a seguir responda os itens A e B. Então, vamos prestar atenção, tá bom? Quando era criança, a mãe de Filipinho fez um passeio com os colegas da escola. Durante esse passeio, todos fizeram um lanche e tiraram várias fotos com seus amigos. Ao retornar para a escola, a professora da mãe de Filipinho pediu para os alunos escreverem um texto contando como foi o passeio.
Muitos anos depois, a mãe de Felipinho quis mostrar à família essa recordação, mas ao encontrar a única foto que guardara desse dia, ela percebeu que, na foto, era possível ver a placa do parque da cidade e que não era possível identificar quem estava na foto, pois a imagem foi danificada devido ao longo tempo que ficou guardada. Porém, a mãe de Felipinho havia guardado também o texto que escrevera sobre esse dia. O texto dizia o seguinte: hoje fomos ao parque com a escola. Fizemos um lanche, brincamos e conhecemos diversas paisagens e a história do parque da cidade. Ziqueu, muito feliz com o passeio e com o fato que terei com os meus 2 colegas de sala, Maria e Pedro. Então, olha só, eles fizeram um passeio pelo parque há muito tempo atrás e a professora naquela época pediu para que eles relatassem o que eles fizeram e alguns tiraram fotos e tal. E a mãe do Felipinho tirou a foto e guardou a foto junto com a cartinha, tudo bonitinho. Só que com o passar dos anos, a foto envelheceu e não deu mais para recuperar, porque como se ela ficou solta só no papel, gruda a tinta e desgrudou, daí saiu, mas ela ficou com a carta. Viram que lembrança gostosa? É um hábito que a gente deve ter, não só escrever no computador, não só escrever no celular, em tablet, vamos aprender a escrever cartinha e guardar. Quando a gente for lá na frente adulto, a gente vai lembrar do que a gente fez. De repente, um passeio legal que vocês fizeram, voltem lá e escrevam o que aconteceu nesse passeio. E olha só como ajudou essa cartinha. Quais são as 2 fontes históricas que fornecem informações sobre o passeio da mãe de Felipinho? Quais são as 2 fontes históricas? Foram o quê? Quais foram as fontes? A carta e a foto. Por mais que a foto estava borrada, mas dava para ler o nome do parque. E a carta registrava tudo o que tinha acontecido lá. Viu como é importante às vezes a gente escrever um pouquinho? Não precisa tudo, mas um pouquinho só. Olha só, como a mãe de Felipinho conseguiu descobrir quem eram os amigos que estavam na foto danificada? Como que ela conseguiu descobrir? Se na foto ela não conseguia ver nada. Ela conseguiu descobrir por quê? Porque o Felipinho escreveu o nome de seus amigos na sua carta. E o que a gente escreve no papel, o papel envelhece, mas ele não se apaga que nem a foto. Então ele fica registrado. É um registro. Tá bom? Entenderam? Certinho? Então nós vamos lá. Texto e contexto. É possível escrever a história não só de pessoas, mas também de objetos como brinquedos? Certamente os brinquedos passaram por transformações ao longo do tempo, na forma, no tamanho, no material de que são feitos. Ao conhecer como os brinquedos eram antigamente, também conhecemos como as crianças costumavam brincar, do que elas gostavam. Além disso, podemos ver também quais brinquedos e brincadeiras existem até hoje. Lembra que a prof falou lá atrás? Pra gente perguntar pra mamãe, papai, pro vô, pra avó, ou pro tio, pra tia, quais eram as brincadeiras que eles brincavam? Dá pra vocês perguntarem também quais eram os brinquedos que eles tinham. Vamos conhecer um pouco sobre a história de alguns brinquedos e você verá que muitos deles que fizeram parte das brincadeiras de nossos avós e nossos pais, quando eles eram crianças, ainda fazem parte das nossas vidas hoje. Então, olha só. Um exemplo disso é a boneca. É comum muitas crianças gostarem de brincar com bonecas. Hoje, elas são feitas geralmente de plástico e compramos nas lojas de brinquedos. Porém, há muitos anos, as bonecas eram feitas de pano, costuradas à mão. Com o passar do tempo, esses brinquedos começaram a ficar diferentes, pois hoje em dia há bonecas que até falam algumas frases.
apesar das bonecas de pano ainda existirem. É mais comum encontrarmos bonecas mais modernas feitas de plástico que emitem sons e até se movem. Não é verdade? Se nós formos uma livraria, uma loja de brinquedo, nós vamos ver o quê? Um monte de boneca linda, mas nenhuma, quase nenhuma, de pano, né? Porque de pano antigamente eram feitas, né? As mães faziam, as avós faziam, eram feitas à mão, feitas ali caprichadinho, né? Hoje em dia você ainda encontra, mas é bem difícil de encontrar boneca de pano. Outro brinquedo bem comum entre as crianças são os carrinhos. Eles podem ser feitos de diferentes materiais, como o plástico e o metal. Possuem controles e também podem emitir sons. Mas nem sempre foi assim. Quando esses brinquedos passaram a se tornar mais populares, eles eram feitos de madeira e não tinham as funções que hoje possuem. Podemos perceber que, apesar das mudanças, muitos brinquedos ainda existem. Conhecendo a história de alguns brinquedos, também podemos conhecer a história dos nossos avós e pais, como eles brincavam e do que gostavam. Além disso, podemos perceber também como os avanços nas descobertas de nossos materiais e novas formas de produzir fizeram com que os brinquedos ficassem diferentes e modernos. Assim concluímos que os brinquedos também são importantes, também são fontes históricas. Não é verdade? Quem aqui acha fácil um brinquedo de madeira numa livraria? Não encontra, né? É bem difícil de a gente encontrar um carrinho de madeira, madeira. Um tratorzinho de madeira, muito difícil. E antigamente, quem podia comprava, era esse brinquedo, era madeira, pesado. Não era um carrinho leve, era um carrinho mais pesado, né? E brincava. Hoje tem? Tem, só que é mais difícil de encontrar, né? Agora vamos lá. Quais brinquedos são apresentados no texto? Quais os brinquedos que a gente fala no texto? Nós falamos da boneca de pano e do carrinho de madeira. Agora lá, ao longo do tempo, houve mudanças nesses modelos de brinquedos? Mudou a forma dos brinquedos? Mudou, né? Porque antigamente as meninas brincavam com as bonecas de pano, de tecido. Hoje em dia as bonecas são de plástico, de acrílico. Até tem de pano, mas é pano com plástico, mistura. E os meninos brincavam com carrinho de madeira. E hoje, tudo carrinho, controle de remoto, né? Controle remoto, com flexão. Bem diferente do que num de madeira. Agora lá, ó. Minhas ideias, nossas ideias. Seus pais ou responsáveis têm brinquedos antigos? Você já brincou com uma boneca ou carrinho ou bicicleta que pertenceu a seus pais? Qual é a maior diferença entre os carrinhos antigos e os atuais? Então, a prof quer que vocês respondam essas minhas ideias e nossas ideias no caderno, tá bom? E agora é a sua vez. Quero ver o que você vai nos escrever. Você é o autor. Preste bem atenção. Agora é a sua vez de analisar uma fonte da sua história. Com a ajuda de um membro da sua família, escolha um objeto que você acredita fazer parte da sua história. O que é fazer parte da sua história? Desse objeto estar com você desde que você nasceu, tá bom? Como uma foto ou um brinquedo. Leve-o para a sala de aula e conte aos seus colegas. Como a gente não vai conseguir levar para a sala de aula, semana que vem na nossa aula de história, a prof vai fazer pelo Zoom. A prof está aprendendo a mexer no Zoom, a prof vai fazer a aulinha pelo Zoom e vocês vão me mostrar os brinquedos que vocês têm. Combinado? E depois aqui embaixo eu quero que vocês escrevam o que você aprendeu com isso. Tá bom? Combinado? Crianças, fiquem com Deus. Um beijão. Até depois.